O Grupo Parlamentar e o Partido Socialista hoje não podia deixar de fazer a sua apreciação daquilo que são os valores apresentados ontem sobre o desemprego, nomeadamente os valores de finais de 2012. No nosso ponto de vista, estes valores são demolidores e são brutais para a região autónoma da Madeira. Nós estamos a falar de, em cada 100 madeirenses, 20 estão desempregados. E isto é de facto muito grave. É uma situação de uma brutalidade incontornável que exige, do nosso ponto de vista, dos responsáveis políticos e sobretudo dos governantes, determinação, energia e ações concretas para contornar esta situação. Queremos lembrar também que desde os finais de 2011, que depois da descoberta da dívida oculta, das prevaricações do governo, das irresponsabilidades, das opções políticas erradas, que tínhamos vindo a denunciar, alertámos que a solução que o Governo Regional apresentou, um plano de ajustamento económico e financeiro, nos termos em que apresentou esse plano, era um plano insensato e desadequado, porque o ajustamento que previa fazer, o ajustamento das contas públicas, era um ajustamento demasiado exigente para os madeirenses, ia retirar dos madeirenses aquilo que eles não tinham, das famílias e das empresas, ia matar a economia em primeiro lugar e com isso ia fazer disparar o desemprego. E portanto o desemprego entraria numa fase galopante, do nosso ponto de vista, na altura dissemos e avisámos, incontrolável. Ora, isso infelizmente aconteceu, mas o que fica claro é que o Governo Regional da Madeira, e isto é importante que se diga de forma clara, escolheu, fez a sua escolha. O Governo Regional preferiu escolher o déficit em vez de escolher as pessoas. Ou seja, o Governo Regional preferiu continuar com a política que nós avisámos que era insensata, era demasiado dura para os madeirenses porque não tinham condições para aquilo, e deixar de parte e abandonar as pessoas que acabaram por ficar desempregadas. São quase 24 mil pessoas desempregadas, a Madeira registrou 20% de desemprego no último trimestre, o que é de facto um valor absolutamente estrondoso. Ora, a receita que o PSD apresentou falhou e os resultados estão à vista de todos. É um falhanço, claro, do PSD e da política do PSD. Por outro lado, este desemprego é, do nosso ponto de vista, e é bom que isso fique claro, o espelho desse mesmo falhanço. Não há variável mais importante para mostrar que este governo não acertou naquilo que eram as políticas que devia de implementar na Madeira face às circunstâncias e o ambiente em que estávamos, do que este fenómeno do desemprego. Reparem que em 2006 o desemprego na região autónoma da Madeira era de 5,4%. Em 2009 disparou para 7,9%, ou seja, começamos a ter um período de decréscimo económico porque começou naturalmente a faltar dinheiro, começou a faltar opções, as políticas eram erradas, o desemprego não era sustentável e isso começou a disparar o desemprego. E isso foi um aumento de 46%, mas em 2011 passou para 13,8%, ou seja, um aumento de 75% face a 2009 e de 155% face a 2006. Ou seja, entre 2006 e 2011 o desemprego cresceu 155%. Mas não acabou por aqui, a história não ficou por aqui. Em 2012, no tal ano do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, voltamos a assistir a uma cavalgada incontrolável do desemprego que passou para valores históricos de 17,5% no final do ano, ou seja, no ano, a média do ano 17,5% e com 20% no final do trimestre. Ou seja, um aumento outra vez de 27% face a 2011, mas de 224% face a 2006. Ou seja, entre 2006 e 2012, 6 anos, o desemprego cresceu 224%, um crescimento imparável e exponencial. E, portanto, isto é a herança do Governo Regional do PSD. Por outro lado, o Governo mostrou uma habilidade singular na destruição do emprego. E isto é a característica de um Governo que não percebeu que quem cria empregos é a economia e que a economia tinha que ser acarinhada de forma completamente diferente. Para terem uma ideia, esta destruição de emprego criada pelo Governo ou demonstrada pelo Governo fez com que em 2010 nós tivéssemos 119 mil empregos e passamos para 112 mil em 2011 e 103 mil apenas em 2012. Ou seja, o Governo Regional, com as suas opções de esquecer a economia, apesar dos avisos que nós fizemos sistematicamente, o que aconteceu foi passar em 2 anos, ou destruir em 2 anos, cerca de 16 mil empregos. O Governo Regional, em 2 anos, destruiu 16 mil empregos e não encontrou uma alternativa para o substituir, porque obviamente as políticas que implementou estavam erradas, nós demonstramos isso. Outra nota importante deste Governo, já dissemos várias. Primeiro, o Governo
preferiu o déficit às pessoas, abandonando-as e fazendo aumentar o emprego. O segundo é um governo que destruiu completamente o emprego. Uma terceira questão é um governo inimigo dos jovens, completamente com os dados deste desemprego. E é fácil de provar isso. Os quase 13 mil desempregados, mais de 50% dos desempregados, é desemprego jovem. E isto é muito grave. O governo abandonou a economia e abandonou os mais novos, e é a geração mais nova que devia de ser o catalisador do desenvolvimento, que devia de ser aqueles que puxavam pelo desenvolvimento, e esses estão completamente abandonados e sem qualquer esperança em termos de futuro, tendo como única alternativa, eventualmente, a imigração. O governo faz com esta política um convite subtil aos jovens para emigrarem e para sair da terra, o que é de facto algo muito complicado. Mas, por outro lado, há um dado também muito relevante, é que este desemprego de que a Madeira assiste, 2/3 dos desempregados são desempregados de longa duração. E estes desempregados de longa duração têm um problema, é que já não encontram emprego há mais de um ano e não há substituição de emprego ou não há criação de novos postos de trabalho para estas pessoas. E é bom lembrar o seguinte, o PSD e o CDS destruíram o Estado Social, ou estão a destruir o Estado Social e estão a reduzir as prestações sociais, o que faz com que estas pessoas que estamos a falar, com desemprego há mais de um ano e que não encontram alternativa, já não têm rendimentos nenhuns para sobreviverem. Ou seja, nós temos 2/3 dos desempregados, cerca de 15 mil pessoas, que não têm meios de subsistência neste momento e o governo abandonou-as à sua sorte completamente. Este é o resultado destas políticas. Ora, o que queremos dizer com isto, em conclusão, é que o PS Madeira, ao contrário do governo, não vai abandonar os desempregados. Esta conclusão parece-nos absolutamente essencial e já demonstramos isso. O PS Madeira já apresentou na Assembleia várias propostas legislativas no sentido de acautelar os interesses dos desempregados, dinamizar a economia, garantir que a economia não fica no estado em que está, absolutamente sem competitividade e sem capacidade de se regenerar. Já apresentamos propostas para o desemprego jovem, para apoiar os desempregados mais jovens, e vamos continuar a fazê-lo, apesar do PSD continuar a reprovar essas propostas. E, portanto, nós nos próximos dias apresentaremos mais propostas legislativas, até que o PSD perceba e coloque a mão na consciência que tem que fazer alguma coisa, porque estas matérias são da responsabilidade executiva do Governo. Se o Governo não apresenta soluções, a Assembleia tem que apresentar soluções, tem que mostrar determinação, energia e soluções para isso mesmo. E, portanto, o PS Madeira desafia neste momento o PSD não só a aprovar as propostas legislativas que o PS já tem colocadas na Assembleia Legislativa, como a aprovar as próximas que serão introduzidas com um processo de urgência, dada a situação de catástrofe e de horror económico que nós vivemos, tendo em conta a dimensão do desemprego que assistimos hoje.